pessoal, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer, não é isso, Carol? É com muita satisfação que a gente anuncia o nosso canal de podcast, né? E esse é o primeiro podcast. O nome do nosso canal, né, como você está vendo aí, é Podcast A2. E tem tudo a ver com a proposta, né, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem trabalhado, que é a Escola de Casais Sucesso A2. Então, nesse espaço, nesses momentos, vocês vão ouvir, vocês vão consumir bastante conteúdo voltado ali para o casamento, voltado ali para a convivência do casal. Para a rotina, para o cotidiano, para aquilo que acontece. Mas vamos nos apresentar, né? Exatamente. Para quem não nos conhece, né? Quem é esse pessoal? Quem é esse casal, né? Meu nome é Emanuel Jansen. E eu sou Carol Rufino. E nós temos um propósito de vida em comum, não é isso, Carol? Isso. A gente tem uma consultoria, a gente tem algumas empresas, né? Mas a gente tem percebido, né, o valor, o quanto é importante, o quanto é necessário nessa vida, nessa existência, a necessidade de se desenvolver sucesso e êxito. E como isso é completamente possível e real quando você anda a dois, quando você tem um casamento, né? E aí o podcast ele nasce, né, para nutrir, para ser conteúdo para essa necessidade, porque a gente entende hoje que existe uma necessidade muito grande dos casais. Existe uma necessidade muito grande hoje das pessoas que estão casadas, né, de direcionamento, né, de entendimento acerca de como viver o seu casamento e de como isso é completamente possível, né, como Deus ele colocou dentro do casamento a possibilidade dessas pessoas desenvolverem sucesso, né? A gente começou a ver que o casamento, ele nasceu, ele foi criado por Deus. A gente acredita que foi Deus que criou para dar certo, para ser um sucesso. Mas isso não é default, isso não é intuitivo, isso não... Não é instintivo, né, Carol? É necessário um investimento, é necessário uma mentalidade. E a gente não acertou desde o início, né? Tiveram coisas que foram, até por causa de algumas escolhas feitas anterior ao casamento, a gente acertava, mas em muitas outras a gente errou. E aí a gente começou a buscar, porque a gente acreditava, a gente partia do pressuposto que o casamento Deus criou para ser um sucesso. Então, se a gente não estava vivendo aquilo, era uma disfunção e a gente buscou tratar. E a gente começou a fazer curso, a gente buscou fazer terapia. E antes até da gente trabalhar profissionalmente juntos, o próprio casamento, né, o desgaste do dia a dia era uma realidade, né? Hoje nós temos 18 anos de casados. 2 filhos, né? Isso. E as nossas formações, né, nos promoveram aí algumas ferramentas, né, algumas experiências interessantes. A gente tem uma formação em terapia, né? Eu sou psicanalista, a gente tem formações desde o coach, PNL, hipnose, psicanálise. São muitas as ferramentas. As nossas formações, elas são todas voltadas realmente para se lidar ali com pessoas. A gente acredita muito nisso, né? E dentro desse universo existe aí o casamento, né? E como o Carol falou, a gente começou a perceber, né, que havia ali, de forma muito clara, uma vontade, um objetivo, um estado, né, desejado por Deus para o casamento, e havia ali, de forma antagônica, um estado atual, né, onde a gente se encontrava. Então, quando a gente começava a ter contato com aquilo que era possível, né, Carol? Que tínhamos como sonho, que tínhamos como vontade, quando a gente entrava em contato ali, né, com a própria vontade de Deus acerca do casamento, a gente percebia que era uma distância muito grande, onde nós estávamos, né, e aonde essa verdade ela focava, onde esse estado desejado ele se encontrava. E isso começou realmente a nos perturbar, né? Por quê? Porque eu estou aqui, se eu posso estar aqui, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender, o que eu preciso desenvolver para que o meu casamento chegue nesse nível aqui, né? Eu costumo fazer a analogia que o casamento ele foi criado por Deus como Éden. O Jardim do Éden, ele tinha tudo que Adão e Eva precisavam, mas pensar errado no lugar certo, pensar errado no lugar certo, com a pessoa certa, nos tira desse lugar.
E aí a gente decidiu que essa não era a nossa opção. Então a gente partiu do pressuposto que desistir do casamento nunca foi a opção e a gente precisava aprender a desfrutar desse benefício, porque a gente acredita que é muito mais fácil o sucesso a dois. Exatamente. E uma coisa que nos ajudou, Carol me lembrou agora, uma coisa que nos ajudou é que a gente tinha uma crença sólida, né? Que não havia opção de desistir, né? E às vezes a gente percebe, né, que o que é mais corrosivo numa relação a dois, o que é mais destrutivo num casamento é o plano B, né? Muitas pessoas, elas entram no casamento com essa carta na manga, por mais que ela diga assim, não, nunca vou usar essa carta, né? Não, eu não tenho desejo de usar essa carta. Mas só o fato dessa pessoa considerar a possibilidade da desistência, é como se essa possibilidade ela já alimentasse ali uma toxicidade, uma toxina que enfraquece a própria relação. Então, imagina comigo, você deseja dar certo, você quer ser feliz, você quer ser pleno, você encontrou, né, a pessoa que você deseja partilhar o resto da sua vida, mas se você guarda em algum lugar, né, nas suas emoções, guarda em algum lugar, na sua psique, essa possibilidade de desistir, gente, isso vamos dizer assim, poderoso o suficiente para estar ali, sabe, envenenando, enfraquecendo, produzindo ruídos. E às vezes os casais nem sabem, mas sabe, de onde vem isso? De onde vem essa fragilidade? Às vezes a fragilidade que você está vivendo, conscientemente você não consegue fazer a conexão, né, Carol? Mas às vezes é essa possibilidade, né? Isso. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente termina usando em algum momento. Às vezes as pessoas falam muito isso, às vezes relacionado à profissão, ao dinheiro, e as pessoas pensam, né? E se não der certo? E pessoas de sucesso, elas não pensam em não dar certo, elas pensam o que eu vou fazer para dar certo. Exatamente. Dar certo é como se fosse o meu destino, eu estou caminhando para lá. Mas é bem verdade que para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser ajustadas e alinhadas. E não é diferente, a gente escolheu hoje falar no primeiro podcast um assunto que nas pesquisas, quando a gente abre caixinha no Instagram, quando a gente vai ministrar, as pessoas falam muito, muito sobre esse tema. Eu digo que essa falta de entendimento faz com que famílias que têm um potencial gigantesco em todas as áreas, elas sejam fragilizadas, que é a comunicação. Exatamente. Gente, esse assunto é tão importante, por quê, né? Por que ele é tão importante? Parte do ponto que eu e você somos seres linguísticos. Isso. Tudo que você tem como identidade, como crença de capacidade, de merecimento, todas as tuas memórias, todos os conceitos que você construiu, toda a tua bagagem, sabe, todo o teu depósito emocional, sabe, tudo aquilo que você tem como trauma, como boas lembranças, tudo isso foi uma narrativa que você ouviu. Isso foi transmitido para você de forma linguística. Foi construído foi assim, comunicado, né, Carol? É tão engraçado que tem alguns autores que dizem que a autoestima, ela não é construída de cimento. Ela foi construída de linguagem, ela foi construída de coisas que você ouviu, de experiências que você viveu. E é impressionante que a imagem que eu tenho de mim mesmo define como eu vou me comportar, como eu vou lidar com a situação, como eu vou crescer profissionalmente. Não há como ter uma imagem fragilizada de mim mesma e ter um casamento de sucesso. Não há como ter uma imagem fragilizada a meu respeito e ter uma profissão, ter uma vida financeira bem-sucedida. Por quê? Porque a imagem que eu tenho de mim me faz comunicar de algumas formas, né? Às vezes, a agressividade na comunicação esconde uma insegurança, né? Geralmente, isso é instintivo. Isso até os animais são assim. No momento em que as pessoas estão com medo, elas estão se sentindo ameaçadas por algum motivo, elas geralmente atacam. Então, a gente vê isso dentro do casamento.
Quando muitas vezes a esposa, ela se move de forma a pressionar o marido, a colocá-lo na parede, a reação dele muitas vezes é agressiva. E aí uma reação agressiva puxa uma outra reação destrutiva e daqui a pouco um está falando A e o outro entendendo B. E o mais desafiador, a gente olha e diz, meu Deus, eles querem a mesma coisa, mas parece que eles estão em lados opostos. Gente, essa percepção ela é muito real, né? A gente tem alguma experiência já em atendimento de casais e por muitas vezes no consultório a gente está escutando ali as duas partes, né, Carol? Isso. Os dois estão falando da mesma coisa, os dois estão concordando. E nem se escutam. Mas eles não conseguem se ouvir. Né? Isso. E aí se instala uma comunicação, né, onde o ruído que um produz, né, não entra em ressonância com o outro, né, como se fosse duas frequências ali brigando, né, havendo ali um litígio, um conflito. E se você for, né, analisar de forma mais técnica o discurso, a necessidade de cada um deles, eles estão querendo a mesma coisa. Eles estão querendo serem amados, eles estão querendo serem respeitados, eles se amam, né? É muito complexo o tema de hoje e de nenhuma forma a gente vai ser exaustivo, né? A gente vai chegar, né, ao esgotamento do tema, porque esse tema não se esgota, né? É um assunto muito amplo. Mas uma coisa que a gente queria hoje, né, trazer para você nesse primeiro podcast é fazer você perceber algumas coisas, né, dentro da sua comunicação. Às vezes sem consciência, Carol, né? E isso é muito comum. O casal ele tá ali trazendo uma comunicação, um padrão de comunicação completamente violento. E ele não se dá conta. Então, o podcast, uma primeira vantagem, né? O primeiro ganho de você ouvir esse podcast hoje é de você conseguir identificar se esse é o padrão que está governando a sua relação. Esse padrão de comunicação violento. E, gente, isso é muito subjetivo. Às vezes tá tão automático o casal, não é, Carol? Que eles não se percebem, mas eles estão ali realmente em pé de guerra. É como se um estivesse do lado da ponta da corda e o outro no outro extremo, e ali eles estão num cabo de guerra mesmo, uma luta ferrenha, e eles não se percebem disso, né? Então, a primeira vantagem do podcast, desse primeiro podcast, é você identificar esse padrão, porque se você tiver nesse padrão, a consciência, né? O fato de você acender a luz, o fato de você perceber que você se encontra nesse estado, te dá poder, te dá autonomia de você conseguir sair desse lugar. Jamais você vai mudar algo que você não tem consciência. E eu quero só lembrar você que o início, possivelmente, do teu relacionamento, hoje você se relaciona com a pessoa que você mesmo escolheu. Exato. E no momento em que você escolheu por algum motivo. E esse motivo não acabou. Talvez ele se encontra hoje entulhado por várias comunicações, vários anos de comunicações violentas. É tão engraçado que na comunicação violenta, toda comunicação, ele tem um correspondente hormonal, né? Ele tem um correspondente químico dentro da gente. Tem um estresse, né? Tem uma fisiologia ali, né? A comunicação violenta, as pessoas elas estão cheias de cortisol, elas reagem o tempo inteiro. Como assim reage? Eu quero chamar a tua atenção. Todas as vezes que diante de uma situação, seja dentro do casamento, seja no trabalho, seja onde for, que você reagir a algo, você não está vivendo o seu melhor. Nós somos criados para agir. Carol, repete isso. Gente, isso é um princípio. Atenta para isso. Se você estiver anotando, anota isso e destaca, né? Porque isso é um princípio. Todas as vezes que a gente, diante de uma comunicação, a gente reage, a gente não está usando a ferramenta correta. Porque a reação ela é baseada naquilo que eu recebi de Emanuel. E não baseado, por exemplo, no propósito, no meu porquê. Então, muitas vezes, alguém quando chuta o balde, alguém quando diz, eu cansei, quando alguém diz assim, para mim chega, ela está se baseando no outro. É como se o outro definisse a minha ação. E, Carol, uma coisa muito importante nessa compreensão, que o outro, e a gente já viu isso muitas vezes, até porque a gente é casado e a gente também vive isso, né? O outro, ele não tem, em grande parte das vezes, a intenção de comunicar o que o outro, cônjuge, entendeu. Então, existe ali, né, uma origem da informação, existe alguém ali que está comunicando e existe na outra ponta alguém que está recebendo, mas o que está recebendo ele está interpretando.
E grande parte das vezes, pessoal, o que a pessoa interpreta não está em linha com a intenção de quem está comunicando. Então, aí, só isso, sabe, já se gera, né, pano para manga. Já se gera aí um potencial de problemas gigantesco. Eu lembrei agora, Carol, né? Quem nunca passou por problema de comunicação, né? Alguém falou A e você entendeu B, né? Eu lembro de uma pessoa muito próxima nossa contando aquela história. É muito engraçada essa história, gente, mas ela exemplifica exatamente o que a gente está querendo trazer com esse princípio, né? Sobre entender, sobre interpretar algo. E essa pessoa estava nos contando uma história que no círculo dela, né, no lugar que ela morava, tinha uma pessoa muito tóxica, né? Tinha uma pessoa muito ranzinza. Era uma pessoa que era necessário se conviver, mas a convivência com essa pessoa era muito desafiadora. Mais difícil. Era uma pessoa difícil, né? Todo mundo já passou por isso, né? E teve uma situação que ela estava ali trocando o bebê dela. Então, essa pessoa amiga nossa tinha recebido essa outra em casa. E essa outra pessoa tinha um bebê. E ela estava trocando as fraldas do bebê. Olha o microfone aqui, para não ficar bem. Só quando você falar, fala de frente para ele. Quando olhar para ela, principalmente. Você tá olhando, só que... Fico de lado, tá. Então, essa pessoa, ela recebeu essa outra em casa, né? E ela estava trocando ali o bebezinho dela, né? E ela olhou para a anfitriã, que era nossa amiga, essa pessoa era nossa amiga, e disse: você me acha um saco? Aí, naquele momento, estava tão latente nessa pessoa amiga nossa a insatisfação, né? Ela estava tão desejosa de dar um feedback que ela disse: olha, eu não ia falar nada não, mas já que você tocou no assunto, eu acho que às vezes você realmente é bem inconveniente, né? E naquele momento ela para e diz: não, eu tô falando de um saco para colocar a fralda. Então, imagina, muitas confusões, elas se instalam, elas permanecem por essa compreensão, por essa interpretação. Por quê? Porque cada um de nós tem um filtro. E o meu filtro, ele recebe alteração do meu humor do dia. Então, se eu olho para Carol e alimento que Carol está me devendo, que Carol está me tratando mal, que Carol está em dívida emocional comigo, até um ato amoroso que Carol possa fazer por mim, eu corro o risco de interpretar aquilo como uma afronta. Esses dias aconteceu com a gente, e eu até lembrei agora. E aí, Emanuel tinha falado num dia que o despertador tocou. Isso geralmente não acontece, mas nesse dia ele estava bem cansado. E aí eu não sei se desligou o despertador, eu sei que passou mais minutos. E ele acordou em cima da hora, eu acho que era 10, geralmente acorda às 4 e eram umas 10 para as 5. E aí ele contou assim, aí passou o tempo, aí eu, sim, Emanuel, que horas mesmo tu acordou hoje? Aí o Emanuel disse: por que você tá perguntando? Aí eu, não, porque eu tô lembrando. Aí ele parou assim, tomou aquele susto, né? Porque na mente dele é como se, eu acho que ele mesmo estava se cobrando, né? Porque tinha, entre aspas, perdido a hora, quase perdeu a hora, que no momento em que eu fiz uma pergunta, eu até disse para ele: dessa vez eu fui inocente, né? Eu não tava. E é tão engraçado isso, Dessa vez. Dessa vez. E eu tô tendo consciência agora que, de fato, né? A gente vinha de uma rotina de trabalho, a gente acorda às 4 da manhã porque a gente faz a nossa devocional, a gente ora, a gente lê a Bíblia e depois a gente vai fazer exercício, né? Então, eu tava com o horário marcado às 5, né? E acordei em cima da hora e o cansaço tá. Quando Carol perguntou, o que eu entendi naquele momento? Como se ela estivesse ali cobrando alguma coisa que eu não sei o que era, que na minha mente eu fiz o scan, eu disse: meu Deus, eu não sei. Como se ela estivesse ali fazendo uma supervisão cerrada, né, da minha rotina, né? E quando ela disse: não, eu só estou perguntando, eu me vi o quanto ridículo foi a minha resposta, quanto áspera foi a minha resposta diante de algo, né, do cotidiano. Que horas você acordou, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito comum, né? E se a gente não tiver realmente essa consciência, todas as intervenções que o casal ele faz, né,
Não que o cansaço justifique, gente, não que a rotina justifique a forma rude, grosseira ou a interpretação, né, às vezes com ruído. Isso não se justifica. Mas isso fala que ninguém está imune, né? Ninguém está Exato. livre de não passar por isso. A grande virada, realmente, a grande questão é você ter consciência sobre o que aconteceu, né? E entender que você tem poder de sair de lá, né? Você tem poder de não desencadear, de não fazer o processo de se desdobrar, né? Isso é interessante, eu queria até perguntar a você, não vou aparecer, mas a voz no sombra aí. Porque assim, hoje vocês são bem referência no que diz respeito à vida a dois, né? Ao casamento, olha pra vocês como referência mesmo. Quer ter o casamento de vocês. Mas sempre foi assim, vocês sempre se comunicaram bem, vocês sempre tiveram essa desenvoltura ou não? Lucas, a gente sempre teve uma comunicação muito afinada, né, Carol? Mas como todo casal, a gente tinha realmente caído nesse poço de piche. Em alguns momentos do nosso casamento, a gente percebeu que a gente caiu nesse poço de piche da comunicação violenta, né? Eu até falei ontem a gente estava ministrando para casais, e eu falei ontem que por muito tempo, apesar de conhecer o meu perfil e conhecer o perfil de Emanuel e saber que temos perfis diferentes, eu tinha uma expectativa que ele funcionasse como eu. Então, eu cobrava, na verdade, quando eu pedia para Emanuel fazer algo, eu queria que fosse feito na velocidade que eu imaginei e do jeito que eu imaginei. E o dominante, que é o meu perfil, ele geralmente tem uma visão da vida mais acelerada. E essa é uma forma de ver, só que por muito tempo eu achei que era a única. Então, eu sempre achava que ele estava atrasado. Então, imagina como eu comunicava para ele, como se ele precisasse correr. E isso era desgastante, porque é muito importante conhecer o perfil, porque quanto mais eu me sentia assim, mais eu era ríspida. E quando eu era ríspida, quando eu queria produzir conflito, o perfil de Emanuel ele não vive, ele não gosta do conflito. Então, quanto mais eu me aproximava para atacar, mais ele se distanciava para silenciar. E aí, dos conflitos que a gente vivia você não fala nada. E aí, porque era a forma que ele lidava com o conflito e a consciência de quem eu era e de quem ele era, e que eu tinha uma forma de ver o mundo e ele tinha outra forma, e que não existe forma correta. Existe a minha forma e a forma dele. E eu até comentei ontem que a nossa vida começou a ficar, né? Eu digo que a gente começou a experimentar sucesso quando eu deixei de querer que ele fosse igual a mim. E eu comecei a amar e a admirar quem ele era, a experiência de vida dele, né? Aquilo que ele via que era importante. Então, hoje, eu até falei isso ontem, né? E é uma realidade, meu coração tá cheio disso. Eu sou completamente apaixonada por quem ele é, né? E eu admiro, eu acho que é fantástico, apesar de ser diferente. Eu sou diferente. Eu fui criada por Deus assim, mas eu amo e o admiro, né? A forma que ele lida com as pessoas, para mim é encantador. Eu consigo ver Jesus nisso. E quando eu comecei a vê-lo dessa forma, é impressionante como as coisas melhoraram, assim, absurdamente. E Carol, né? A gente aqui não tá para rasgar seda, né? Mas, gente, eu sou completamente diferente, né? Hoje, as realizações que eu tenho, né? As conquistas que eu tenho, né? Isso é graças, né, à intervenção de Carol. Carol tem um perfil onde a gente deu um salto no nosso crescimento emocional como casal, exatamente quando isso aconteceu, né? A gente começou a se admirar, que isso é muito comum acontecer no início da relação e se perder, né? Mas quando você restaura isso, né, você começa a dar saltos de crescimento. Então, eu comecei a perceber a contribuição positiva que o perfil de Carol tinha para mim. Então, como ela é alguém, né, que tem um perfil arrojado, um perfil onde resultado é valor, eu comecei a perceber que a vida também ela é feita disso. E você vê que a convivência existe essa troca. E essa troca ela é virtuosa, ela é positiva e ela
ela é preparada para Deus para o extraordinário, né? Então, assim, quando eu comecei a ver que o que Carol tinha e o que me atraiu nela foi exatamente o que eu não tinha, e que isso faz todo sentido hoje, eu olhar e admirar e respeitar, e isso ser transferido para que em algum momento da minha vida eu não caia, né? Nas respostas que o meu perfil traz. Porque existem momentos que eu tenho que flexibilizar. Existem momentos que eu tenho que sair do círculo de comodidade que o meu perfil me traz, e eu preciso flexibilizar, eu preciso reagir. E aonde é que eu encontro ferramentas? É na convivência. Eu olho e digo assim, eu vou fazer exatamente como o perfil, como Carol, né, faz, eu vejo. E aí, gente, essa modelagem, essa troca faz realmente com que o casal ele ganhe. Mas eu queria fazer 2 apontamentos, né? Em relação à comunicação. É muito comum a mulher ela comunicar o cuidado e o zelo que ela tem pelo marido, pela família, e isso ser compreendido pelo cônjuge, pelo marido, como uma controladora. É certo que existem mulheres que exageram nessa maternidade, nesse cuidado, e começam realmente a atravessar uma fronteira de ser controladora, de ligar e perguntar onde é que você está, com quem você está, o que você está fazendo. E aí eu vou dar uma dica para as mulheres que estão nos assistindo. Isso é altamente reativo. Quando o homem ele percebe, ele desconfia que isso está acontecendo, ele tem a pior reação possível. Essa comunicação vai trazer para você como resposta o que você não queria. O que você não queria ouvir. Então, você queria a aproximação, só que a comunicação de cobrança gera distanciamento. Então, imagina, você está comunicando, eu quero você, mas emocionalmente você está dizendo, fuja de mim. E aí, às vezes, as mulheres exageram. Por que tu chegou essa hora? Você demorou. Onde é que você estava? Eu liguei e você não atendeu. Então, assim, se o homem ele escuta ali 3, 4, 5 perguntas como essa e não dá nem tempo dele responder... Por quê? Porque o homem, como às vezes começa a responder, na mente dele ele diz, meu Deus, eu estou justificando já algo. Você entende o contexto dessa cena, né? A energia desse evento é ruim. E a segunda coisa, né? Emanuel, segura só ainda na primeira, porque a mulher, quando ela comunica algo, ela comunica a emoção da situação. Exatamente. Eu queria que você chamasse a tua atenção, porque a mulher, quando diz assim, olha, eu faço tudo só. Naquele momento, ela está comunicando uma emoção de solidão. Possivelmente, uma emoção de sobrecarga. Só que o marido, quando ele comunica, o homem, o perfil masculino, ele comunica o fato. Então, ele olha e diz, espera aí, eu nunca te ajudo mesmo? E aquela vez, e aquela vez, e aquela vez. Então, é importante saber que nós somos diferentes, porque a mulher, ela comunica a emoção da situação. O homem comunica o fato. Quando eu tenho clareza disso, eu realmente posso pensar, Emanuel está querendo falar sobre isso. E Emanuel olha para mim e diz, Carol, o que é que ela quis dizer quando ela falou isso, né? O que é que ela tem sentido que geralmente é Carol, assim? Uma coisa muito importante ser validada é que o homem e a mulher, eles são diferentes. Biologicamente, eles são diferentes. Isso. Os hormônios que construíram a mente do homem e a mente da mulher na fecundação são completamente diferentes. Então, o cérebro masculino e o cérebro feminino, eles foram influenciados por hormônios diferentes, por neurotransmissores diferentes. Biologicamente, existe uma diferença. Então, essa máxima hoje, né, que querem tornar tudo muito confuso, e isso só vai gerar disfunções. Isso só vai gerar neuroses, né? Isso é muito mais prejudicial, né, do que benéfico. Então, é claro que existe aí aptidões, percepções, compreensões diferentes. Por quê? Porque tudo na vida existe aí um correspondente neuroquímico, é fisiológico. Então, se você está depressivo, você manifesta um padrão hormonal. Se você está em êxtase, você manifesta outro padrão. Então, tudo na vida tem um código biológico, né? Existe ali um correspondente. E que isso precisa ser considerado. A segunda coisa que eu queria falar, né? É que é muito comum mesmo, você casa, você é atraído pela diferença,
E quando você casa, você quer tornar o outro igual a você. E, gente, isso é muito louco. Por quê? Porque para você tornar o outro igual a você, qual é a ferramenta que você usa? Eu ilustro isso como um facão. Você vai podar o outro. Então, imagina você podar o que o outro tem como perfil, como resposta, como diferente. E de você começar a olhar o diferente e dizer, não gosto, não quero, e isso não vai dar certo no casamento. E aí você começa a fazer intervenções anulando a identidade do outro, que isso é muito comum, né, Carol? Esse podar, né? Essa intervenção. Mas por que vocês estão em crise? Ah, porque a velocidade dela é diferente, porque a resposta dela é diferente, porque a percepção de vida dela é diferente. E você, quando vai fazer perguntas mais profundas, a pessoa diz, eu me atraí por essas diferenças, mas hoje eu quero mudá-la, eu quero mudá-lo. Gente, isso é terrível, porque no dia que o teu cônjuge ficar igual a você, você perde o interesse e vai deixar ele. O que fica muito evidente nos conflitos, né? Na verdade, muitas vezes o que aparece, a gente escuta muito, são casais dizerem assim, ela não me entende, ela não me respeita, ela quer passar por cima de mim, ou eu já desisti. Ele pensa, nós dois trabalhamos fora e parece que só quem tem obrigações dentro de casa sou eu. Ele chega e vai viver o mundo dele. E quando eu chego, eu preciso viver o mundo da casa. É engraçado que essa falta de acordo mesmo, essa falta de empatia e a comunicação não violenta, que é o oposto disso, que a gente aponta como uma solução. A solução, né? Que esse foi um conceito que usado há muito tempo atrás, sempre foi usado, tudo que funciona tem uma comunicação não violenta, mas teve um psicólogo que inclusive tem um livro sobre isso, o título do livro é Comunicação Não Violenta, ele simplesmente mapeou esse método. A comunicação não violenta, ela parte do ponto onde eu vou ser empática com Emanuel. Eu vou realmente... a empatia, ela vai tirar de mim e de você o sair do nosso lugar e colocar no lugar do outro. Não há como eu me colocar no lugar de Emanuel se eu permaneço no meu lugar. Então, para que a comunicação não violenta aconteça, não é aquilo que eu estou ouvindo, Emanuel, só para responder. Você já viu alguém que você está falando e diz, não, eu já sei o que você vai dizer, eu já sei o que você vai dizer. É como se a pessoa ela não conseguisse nem ouvir o que você está dizendo. E para que a comunicação não violenta ela seja colocada em prática, um dos pilares que precisam ser trabalhados é ouvir com empatia. Que milagre é esse na comunicação? É você ouvir querendo ouvir. Ouvir o que é que o outro está dizendo, inclusive além das palavras. Exatamente. Gente, isso é muito importante. Ouvir com essa compreensão, né? Existe ali na comunicação que está sendo dito, mas também existe muita informação que está sendo transmitido sobre o que não está sendo dito. Então a gente precisa, no relacionamento, ter esse expertise, de olhar e dizer assim, espera aí. E a empatia, ela produz isso. Deixa eu ver qual é a causa dessa queixa. Essa queixa, essa dor, existe aí um motivo. E isso é muito comum. A gente tem 2 filhos, né? E eu lembro agora de uma situação que a gente veio de um período de muito trabalho e Carol, nesse momento, teve algo a mais no dia. Eu cheguei em casa mais cedo e ela chegou depois. E quando ela chegou, o nosso filho mais velho olhou para ela e fez, mãe, a essa hora? Meu Deus, que tarde! Ele estava comunicando ali, né, uma queixa, né, uma insatisfação. E logo após ele ter terminado de dizer isso, a nossa mais nova, né, saiu do quarto, abraçou a mãe e disse, mãe, que saudade da senhora, e abraçou. E a gente percebeu que os dois estavam comunicando ali uma falta comum, que era o quê? A falta da mãe. Os dois estavam dizendo, mãe, a senhora nos fez falta. Mas um comunicou, né, de forma mais áspera, né, e o outro comunicou de forma mais afetiva. Então, assim, quando você parte e você começa a entender que a escuta precisa de empatia, você faz uma intervenção mais inteligente. Você dá uma resposta mais sábia, né? Então, assim, facilmente Carol poderia olhar para Davi, né, que é o nosso mais velho, e dizer assim, menino, eu estava trabalhando, né? Não estava passeando, eu estava fazendo
né? Coisas da rotina, enfim, e lançar ali uma lista de justificativas. Mas quando você tem uma escuta, né, empática, você vai além do óbvio. Você vai além do que foi dito, né? Você identifica realmente o âmago, né, da necessidade do outro, né? Se a gente pudesse, de forma prática, né, resumir e te dizer assim, por onde você começa? Começa ouvindo com empatia. Começa ouvindo aquilo que não está sendo dito. Porque a falha na comunicação gera muito cansaço. Eu me lembrei de uma situação, eu tive uma experiência fora do Brasil a trabalho, e até na época, Emanuel disse assim, Carol, estuda ali algumas palavras para quando chegar lá você se comunicar. E eu estava trabalhando muito, eu disse, Emanuel, não dá tempo de estudar inglês agora para me comunicar. E eu me recordo que eu saí um dia no lugar lá, e aí eu tentando falar, tentando me comunicar, porque eu não sei nada de inglês, nem escuto, nem falo, né? Sei the books on the table, acho que é a frase mais complexa. E aí você imagina, e eu teve um dia que a gente saiu para comprar algumas coisas e eu olhava as lojas, eu não entendia as vitrines, eu não conseguia falar para as pessoas aquilo que eu queria. Não entendia as promoções, eu não entendia as promoções, né? as ofertas, e eu ficava tentando ver se alguém me entendia. E eu chegava o fim do dia, eu estava tão cansada que o pessoal disse, a gente vai amanhã de novo. Você quer ir? Eu disse, não quero ir não, eu estou muito cansada. É muito ruim não ser entendida, é muito ruim falar e tentar traduzir para as pessoas. Elas não falam a minha língua. E às vezes tem casais que estão assim. Um não fala a língua do outro. E, Carol, uma das evidências disso é o volume das intervenções, né, da fala. Isso. Às vezes os casais estão assim, muito próximos, estão se gritando. Mas por que estão gritando? É porque emocionalmente eles estão querendo o quê? Serem ouvidos. Simplesmente isso. Então, a comunicação, quem domina a comunicação, né, tem até um texto bíblico que diz o seguinte, que quem domina a comunicação, ela entra no status de indivíduo perfeito, né? Isso. Como nessa dimensão que a gente vive não existe esse status, então fala que existe aí muita coisa a ser aprendida, né? Então, se esmerar na comunicação é extremamente importante. E a dica é essa, né? Da comunicação desse primeiro podcast, né? Crie conexão empática. E como é que eu posso fazer isso de forma prática? Você pode estar perguntando. Não seja imediato na resposta, não é isso, cara. Às vezes as pessoas estão lá e estão querendo dar resposta, estão querendo antecipar o que o outro está dizendo. Eu já sei onde é que você quer chegar. Não, eu já sei o que você quer dizer. Não, escuta. Não é que o fato da pessoa ter calado que é o momento de você responder. Não, medita. Vai digerir aquilo, vai ruminar. Quantas pessoas entraram em frias, em problemas que não tiveram mais solução por conta desse impulso, desse ímpeto, né, que faz a pessoa imediatamente responder, né? Então, escuta, dá um tempo, torna elástico esse time de resposta, né? E dependendo do perfil, se você é casado, geralmente mulheres aceleradas escolhem para casar maridos mais calmos. Exatamente. E né? homens acelerados escolhem mulheres mais calmas para casar. O contraponto, né? E se isso acontece, se você é casado com alguém acelerado, é importante que você narre, inclusive, que você está organizando. Às vezes eu dizia para Emanuel, a minha queixa era, mas você não falou nada. E aí ele disse, não, Carol, é porque eu estou pensando como fazer para resolver isso. E aí eu disse para ele, então faz o seguinte, me diz, Carol, eu estou pensando como vou resolver isso. Não fica calado, porque o silêncio para mim, eu fico entendendo como se você não estivesse se importando. Então, no momento em que a gente acertou isso, eu até disse para ele, narra para mim o que está acontecendo, a narrativa me traz segurança. A narrativa me deixa em paz, mesmo que a solução não tenha acontecido ainda. Né? E, gente, isso é muito importante, principalmente para o perfil feminino. Né? A mulher ela precisa dessa condução, desse manejo. Né? Então, o homem ele precisa entender que a mulher ela desenvolve, né, uma comunicação, a inteligência emocional da mulher é baseada muito na relação com o outro. Né?
Então, você vê que os próprios brinquedos, né, que a mulher ela recebe na infância se diferem dos meninos, né, dos homens. Então, a mulher ela desenvolve uma prática de lidar com pessoas desde muito cedo. Então, a mulher, ela, além de ter esse gatilho biológico do cuidado, né, de trazer e cuidar. Então, nós homens, a gente precisa entender que isso é uma necessidade da mulher, dela ter essa narrativa, porque isso é segurança para ela. Dizer, olha, eu estou pensando assim, assim, assado, eu estou fazendo isso, 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 isso. O silêncio do homem, apesar de necessário para ele, e vital também, ele pode, né, usar ali de generosidade e dizer assim, olha, eu estou pensando sobre algumas coisas, você vai me ver em silêncio, mas tá tudo bem, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui encontrando algumas questões, né? Então, para a mulher isso é segurança. E às vezes, né, eu lembrei agora de um atendimento de um rapaz que estava com um desafio na carreira dele, ele precisava entregar um trabalho, então ele precisava se reservar, ele trabalhava muito, ele precisava se reservar para compor um conteúdo e entregar aquele material. E quando ele entrava no quarto para trabalhar, a mulher chegava e dizia assim, por que tu já está isolado aí? Que silêncio é esse? Isso está me incomodando. E ele tinha um perfil muito paciente, muito analítico, então ele ficava ali, meu Deus do céu, eu vou entregar esse trabalho quando? Eu não vou ter tempo de entregar esse trabalho. Ou seja, havia uma necessidade da mulher e havia uma necessidade dele, né? E ambos não conseguiam entrar em acordo porque cada um estava ali, né, querendo realmente ser suprido nas suas necessidades. Então, a comunicação não violenta faz essas duas partes se comunicarem o quê? Se compreenderem e entrarem em acordo, né? Então, a deixa é essa, né? Qual é a meta, Emanuel e Carol? Você desenvolver empatia e você começar a olhar para o outro querendo conhecer o outro. Porque quando você começa a conhecer o teu cônjuge, de fato, de verdade, você vai saber o que o tranquiliza, né? O que deixa ele em paz, o que faz ele reagir de forma positiva, o que torna ele mais autônomo, mais proativo. E, gente, isso é inteligência emocional, né? Isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que por hoje, pessoal, é só. Nos né? fale, nos deixe saber aquilo que foi importante para você, né? Coloca nos comentários, dá sugestão, né? De tema, sobre os né? próximos temas. E, pessoal, coloque suas dúvidas nos comentários, compartilha, entendeu? Menciona as pessoas que precisam ouvir esse material. Eu acredito demais que uma única intervenção como essa pode salvar um casamento, né? Pode colocar um casamento novamente no trilhos. Não é isso? É isso mesmo. A nossa vontade é que toda sexta-feira... Sexta-feira a é gente o tá dia. gravando numa sexta-feira, né? Não sei quando é que vai ser Na colocado. próxima sexta. Na próxima sexta, então toda sexta vai ter, né? Isso. Então a gente vai estar trazendo semanalmente. Também falar aqui, né, Cláudia? Eles poderiam convidar alguns casais da escola de casais para dar seus testemunhos. Ah, perfeito. Né? Muito Perfeito. bom, muito bom. Tem muitas histórias maravilhosas. A gente tem uma mentoria com casais e o nome dela é Escola de Casais, né? A gente vai estar falando mais nos próximos podcasts, né? E a gente encerrou uma turma agora e está com aberta para a próxima turma, né? Vamos trazer sim. Gostei da sugestão. Muito bom. A Valéria falou, eita, isso é o que eu preciso que meu marido faça. Muito bom, Valéria. Encaminha para ele. Já não fala não, né? Diz, olha, eu encontrei um conteúdo bem interessante, que mudou muita coisa em mim. Assiste aí. É uma boa forma de indicar. Melhor escolha da minha vida, a escola de casais. Muito bom. Ah, muito bom. Pessoal, então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.